frente se tornou um pouco mais atualizada, digamos assim, depois que a reestruturação da carreira aconteceu, né? Então, antes disso, nós trabalhávamos com leis extremamente antigas, leis de 60, 70, anos 80, que não nos traziam efetivamente aquela possibilidade de trazer resultados efetivos baseados nas necessidades desses militares atuais. Então, o que diferencia a lei civil hoje de uma lei militar? São necessariamente o afunilamento da necessidade. Portanto, hoje um civil, ele não tem as mesmas regras, obrigações e deveres que o militar. Portanto, não tem como a ele ser demandada uma lei civil, necessariamente, porque a lei militar, ela se atine especificamente à carreira militar, né? E a gente sabe que hoje a União, o quartel, as instituições, as organizações militares, elas têm também uma constituição interna delas, né? A Constituição Federal por si só é a nossa Carta Magna, então esses quartéis, eles criam dentro deles um mundo à parte daquele mundo civil fora. Então eles criam, através disso, normativas, instruções, onde eles predeterminam como que aquela legislação militar vai ser aplicada dentro dessas instituições. E por vezes quase sempre, né, os militares, eles são prejudicados nesse sentido, porque a legislação, a gente sabe, né, como advogado, que ela é altamente interpretativa. Então, o que a União utiliza? E quando eu falo União, eu falo do quartel, né? O que a União, ela faz em benefício próprio? Ela utiliza aquela legislação que é muito antiga, né? E se beneficia em cima desses militares. Então é necessário sim ter uma lei militar específica para eles, para garantir esses direitos. Hoje a gente teve uma reestruturação em 2019 através da Lei Federal 13.954, que não reestruturou só a carreira dos militares federais, mas das forças auxiliares também, Polícia Militar e Bombeiros, porque ela veio para reescrever alguns artigos, algumas publicações que já tinham e eram antigas e estavam muito defasadas, porém elas vieram também prejudicando muitos militares, né? Uma delas foi com relação às forças auxiliares aí, que eles perderam alguns benefícios, algumas vantagens que tinham. Com relação aos militares federais temporários, também perderam estabilidade. Então a lei, ela hoje, em grande parte da sua escrita, ela prejudica os militares do que beneficia. Mas ainda assim a gente consegue utilizar mais a lei civil a favor deles do que a propriamente militar, né? Porque a militar geralmente ela é criada também por militares. Então, tanto é que a justiça militar por si só, ela é gerida por militares, né? Juiz militar, a promotora militar, enfim. Então a gente acaba se prendendo demais à instituição e para buscar o direito do militar, a gente precisa tirar ele lá de dentro para conseguir, com as leis tanto civis como militares, dentro dessas brechas, auxiliar eles, né? Então, se utiliza ambas as leis, mas tem aquelas específicas militares que a gente precisa utilizar a favor deles, até porque senão seria uma bagunça, né? Porque o quartel, como eu disse, ele é uma instituição muito fechada, eles precisam ter regramentos internos lá, e eu acho muito bom em até certo ponto, mas quando ultrapassa ali a esfera de limites, quando se trata de questões humanas, né, direitos, enfim, garantias principalmente, a gente tem bastante dificuldade para lidar com isso. Ok. Quero apresentar o colega, então, Altemir Torman, né? Tudo bem, que é o responsável, principalmente pelas entrevistas aqui no programa. Normalmente as pessoas, os convidados vêm a convite exatamente do Altemir. Ele é o idealizador do programa, que é produzido e apresentado por mim, mas sempre com a chefia, o comando, a organização das entrevistas elaboradas pelo colega Altemir, que é um expert em entrevistas, né? E normalmente sempre nesse horário, até pelo fato dele ser um empresário, proprietário de farmácias, né? Da rede H-Pharma aqui no bairro Arroio Grande, com 2 farmácias aí estabelecidas em pontos estratégicos, ele às vezes tem dificuldade de estar sempre disponível, né? No horário combinado, mas está sempre aí, né? Aquela velha história, né? Atrasado sim, mas presente sempre, né, Altemir? A gente vê aí, né, doutora, que
Uma das regras do militarismo eu já não conto, né? Porque chegar na hora. Tu sabe que eu tenho um grande problema com relação a isso, porque a gente sempre diz que a pontualidade diz muito sobre a gente, mas a impontualidade também. Só que, claro, a gente tem, como eu disse, a gente que tem negócio sabe o quão difícil é separar momentos pra gente, né, até desopilar, eu não digo, a gente fica até preocupado quando a gente tem umas férias que a gente quer tirar, se a gente vai conseguir ou não tirar. Então, essa questão do militarismo é muito bacana, porque realmente a disciplina, eu acho que é importante. O militar, se não tivesse o serviço obrigatório, nós eu acho que não teríamos o quartel, né? Não teríamos essa instituição. E nesses pontos, principalmente do serviço obrigatório, que eu também falei que eu ia mencionar, é muito importante justamente por isso. Porque eu acho que hoje os jovens eles estão saindo muito crus das escolas e eles precisam ter um choque de realidade do que realmente é entrar tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida, né? Porque a vida ensina muita coisa. Então essa questão aí da pontualidade, da disciplina, que o quartel ele frisa demais e a gente vê a diferença muito grande, é uma diferença muito grande quando um homem serviu o quartel e quando não serviu, né? Hoje eu sempre costumo perguntar se alguém serviu, ficou o tempo obrigatório e saiu, se serviu e o que levou de lá. E muitos deles falam, eu aprendi a ser disciplinado, a ser organizado, aprendi que as coisas não são simples assim, que não vai ter pai e mãe, né? Porque já recebi muitos clientes chorando no período obrigatório lá, dizendo mentira daqui. Eu disse, não, tem que ficar porque tem que aprender e tem coisas muito boas, né? Com certeza. Lamentavelmente a gente seguidamente comenta, debate, levanta críticas sempre com o objetivo de melhorar, enfim, mas mais no sentido de acentuar, né, a necessidade que se faz uma boa educação e para que as pessoas não esqueçam o desserviço que as autoridades políticas fizeram lá atrás. Há 20, 30 anos atrás aí, quando encerraram, quando baniram das escolas públicas, municipais, estaduais, a Morale Cívica, o SPB, porque nós nesse tempo, nós íamos para a escola e você cantava o hino nacional, você cantava o hino à bandeira, você cantava o hino da independência, você cantava o hino do expedicionário, o hino do Sesc Centenário, que 99% da população brasileira não sabe. Nunca ouviu. Nem sabe que bicho é esse. Né? Nós estudávamos os estados e regiões. A gente sabia, né, professor, na ponta da língua, quem eram os ministros e quem eram os secretários de Estado. Se sabia tudo. Quer dizer, as coisas foram mudando e se matou. Se esguelou o civismo. O amor pela pátria. Exatamente. Nós somos do tempo da fitinha no peito, né? Verde e amarela. A fitinha na antena do carro. Isso tudo morreu. Né? Então, onde é que eu quero chegar? Com essa morte precoce da democracia, do civismo, do amor à pátria, se matou também o interesse do jovem em servir o quartel. É verdade. Apesar de... Pode falar. Apesar de a gente ver ainda, eu até tive essa semana um atendimento com um cliente de fora, que ele abriu mão da coordenadoria da DEL, né, um cargo muito importante dentro dessa empresa, para ir para dentro do quartel. Ele foi militar temporário, serviu como tenente, só que ele desistiu porque o objetivo dele quando ele abriu mão dessa carreira foi justamente servir. Foi aquela questão de pertencimento. Eu sou brasileiro, eu preciso fazer a minha parte, o serviço por si só obrigatório não foi suficiente para mim, eu vou abrir mão. Mestrado, com mestrado, um cara extremamente inteligente. E quando ele entrou no quartel, ele se frustrou demais, porque ele disse, aquilo tudo que eu tinha, quando lá criança na escola eu aprendi, do patriotismo, né, do amor à nossa nação, eu não vi dentro do quartel. Por quê? Porque muita coisa acabou se misturando. Então a gente tem um lado bom que, sim, levanta, né, a bandeira. E como eu disse hoje, é tão triste a gente ver muito mais, eu acho que 90% dos lugares que tem uma bandeira do Brasil, né, do estado e do município, são em órgãos públicos, né, porque às vezes é uma questão até de obrigatoriedade. E como é legal ter, hoje no nosso escritório, até convido vocês a comparecerem lá tomar um café com a gente, nós temos as bandeiras do Estado, e do Brasil, do Estado e de Santa Cruz do Sul, porque a gente acredita ainda que precisamos fazer a nossa parte, né? A democracia, ela existe, a gente venceu isso, a gente conseguiu isso, a gente não pode deixar perder, então a gente precisa dar
valor a isso. E quando eu falo que eu defendo militares, eu não falo que eu sou contra a União, que eu sou contra o quartel de forma nenhuma. Eu só quero fazer valer aquele direito de que eles mesmo, com o tempo, foram deixando de se perder. Porque eu acho que a culpa nunca foi do quartel, nunca foi da União, nunca foi da nação. A culpa foi de nós, né? Que não nos impomos desde o início. Porque hoje, o militar, por muito tempo, eu tive muitos problemas de militares que tinham medo de chegar no meu escritório porque o superior não poderia ver, porque já seria represado. Então, poxa vida, não é o militar. O militar, ele não entra lá querendo passar por cima de ninguém. Ele não se torna oficial querendo passar por cima de ninguém. Isso é uma criação. Então, isso é uma cultura interna deles, que precisa, com imposição dos militares e dos seus direitos, ser modificada. Mas isso é uma luta constante, né? Eu ia dizer, isso mudou bastante, né, doutor? Tem mudado. Mudou bastante. Tem mudado. Eu sempre coloco, no meu tempo, Sim. Eu sou praça de 78, 20 de julho de 1978. Eu entrei na brigada na época, com 22 para 23 anos. Naquela época, era exigido o primário. Hoje você precisa do segundo grau completo para fazer o curso, o SLPM, né? O cargo de cabo foi banido, né? Não tem mais, subtenente também não existe mais. Alguns antigos ainda, né? Mas não é mais considerado, não era mais considerado um cargo de carreira. Eu sei que soldado ainda no meu tempo, com 20 anos tu era promovido para sargento, terceiro sargento, terceiro, segundo, primeiro, aí ia para subtenente, né? E agora não, agora parece que tem uma adaptação, um curso, alguma coisa, mas mudou bastante. O que eu quero dizer? Naquele tempo, no meu tempo, existia muito, mas olha, inúmeros casos, e foi a minha situação, né? Foi a minha exclusão da brigada, que depois eu entrei, ganhei na justiça, coisa e tal. O que aconteceu? Abuso de autoridade. Exatamente o que a senhora colocou. Abuso de autoridade. Quer dizer, o medo do subordinado em fazer alguma coisa porque ia sofrer represália, né? A Lei Federal 4898, né? Abuso de autoridade. Isso com essa lei se melhorou bastante, assim, até nós tivemos um caso que aconteceu de um trote, né? Porque na época de vocês o trote era aquela questão do pertencimento, né? Eu vou entrar, quando eu for engajado, eu vou passar pelo trote. Então eu quero passar, eu quero me sentir pertencente a essa instituição. E hoje não pode mais fazer o trote. Então nessa questão que nós tivemos pontual, que foi crime, foi um trote que foi feito com pedido, né? Ó, nós vamos fazer, você quer participar como militar? Quero, estou super a favor, né? Porque tem ainda aquela cultura, né? Eu vou me sentir pertencido a essa instituição. Então o trote, ele é muito cultural. Era que nem o bicho, né? Exatamente. Então não tem nada demais. Só que, claro, tem alguns nesse interim que se passam. Só que em qualquer situação é assim. E nesse caso aconteceu que um dos militares passou mal. Ele comeu cachorro-quente, um panturró de cachorro-quente, passou mal, foi pra enfermaria. Na época tinha um comando que era extremamente político. E aí ele foi pra enfermaria, a médica viu lá que ele tava, né, com um vermelho, mordida na bunda, aquela coisa toda. E aí mandou pro comandante. O comandante, altamente político, precisa deixar meu comando limpo, e mandou pra cima, pra frente. Então a nossa defesa, inclusive, foi no sentido dessa questão do pertencimento. Poxa, vocês todos aqui foram militares. Seja, né, os de carreira que estão lá, que eram oficiais, seja os temporários, que foram apenas o serviço obrigatório. Mas vocês precisaram passar por isso. E vocês passaram por isso se sentindo muito mais militares depois desse trote do que antes. Pela própria questão do pertencimento. Todo ser humano tem isso, precisa disso. A gente precisa se sentir, estar pertencendo a um grupo, a uma sociedade, a um espaço. Porque senão a gente não se sente bem. Então, como aqui, eu tenho que estar me sentindo pertencente a essa rádio hoje para eu conseguir transferir com tranquilidade o meu conteúdo. Então, isso é muito importante. E com essa questão do decreto, muita coisa mudou. Veio beneficiar aqueles que sim estavam sendo prejudicados com relação à própria questão da autoridade, do abuso de autoridade. Mas ainda assim vem prejudicar aqueles outros que só querem seguir fazendo aquilo que realmente é certo e pagam pelos bons, né? Pelos ruins. Então a gente sempre tem. Sempre que vem uma lei, a gente prejudica alguns, beneficia outros, mas faz parte, né? Você sabe que eu cheguei no meu curso, que foi de 7 meses, no primeiro RPMON de Santa Maria, um colega meu foi desligado do curso
Olha o abuso, porque ele não sabia nadar. Cara, verdade. O cara foi desligado no meio do curso, porque foi feita uma instrução de campo, coisa e tal. Ah, você tem que atravessar aqui, coisa e tal. E aí não dava pé e o cara não conseguiu, não sabia nadar. Aí eu entrei na água e digo, não, vem comigo, vem junto. Um outro entrou do outro lado, não, vem, nós vamos ter que conduzir, não tenha medo. Vem, e o cara, tá, deu pânico no cara, o cara não sabia nadar e o medo, né? Talvez a água fosse tampar o nariz ali, né? Mas pro cara que não sabe, entra em pânico, né? Sim. Desligaram o cara não sabia nadar. O cara entrou na justiça, 3 ou 4 anos depois, ganhou na justiça. Isso não é condição de curso. Então teria que constar lá no edital, exatamente. Aí pegou um advogado bom, né? O cara pediu exatamente isso aí, sabe? Pediu uma cópia do edital, do curso. Se lá na redação, né, das exigências ali, né, que estabelecia os pré-requisitos, citava isso aí. Não citava. Né? O cara caracterizou que isso aí que não constava no edital, não era motivo suficiente para desligar. O cara estava com comportamento bom, cumpria, coisa e tal, papapá, e caracterizou como abuso de autoridade. 4898. Cara, usaram esse artigo, aí ele pegou um advogado, um coitadinho, que não sabia muito lá, o Oswaldo Lia Pires. Nossa senhora, se esse homem tivesse deixado o cérebro dele aqui, a gente estudaria, eu acho, pro resto da vida, né? Foi um cara que depois eu procurei também, né? Não, e aí ele não pegava mais, ele atendia na Borges de Medeiros naquela época, né? Era um velhinho baixinho, carequinha, né? Fumava o charutinho dele que ele deixava com um ferrinho pra ninguém ver, pra chamar a atenção dos jurados. Cara, né? tu olha hoje, tu olha a foto do Kojak, aquele que fazia esse filme de seriado na televisão, bem a cara do Oswaldo Lia Pires. Ele se tornou famoso por aquela causa dos Uruguai, aquele assassinato lá, coisa e tal. E aí ele me disse, rapaz, se é o que tu tá me dizendo aqui, isso aí constitui abuso de autoridade. Eu vou te mandar para um cara. Me mandou para Darcy de Oliveira, um advogado do Montepio da Brigada Militar. Né? E o cara pegou, já me mandou para o coronel Itaboraí Barcelos, que era filho do governador do estado, né? Itaboraí Barcelos, que foi governador, e o filho tinha o mesmo nome, era coronel da brigada, adjunto, né, do setor. O cara na hora mandou me reincluir, né? E aí, 3 dias depois, era uma última forma, porque não permitia voltar assim, porque houve uma exclusão. Aí pediram um processo, não existia processo. Eles me colocaram a rebelia, por quê? Porque eu estava num jogo de futebol, discuti com um sargento, um superior, de férias, comportamento bom e tempo renovado. Olha o abuso. Aí o cara disse, não, mas não pode, vem cá, tu não matou, não roubou, é impossível o cara fazer isso aí, não. É isso aqui. E aí mandaram pedir, só existia uma parte contra o fulano de tal, que se insurgiu contra o seu comandante num jogo de futebol, assim, cara, é brincadeira. Aí deram 18 dias de cadeia para o sargento. Nossa Senhora! 18 dias de cadeia para o sargento que me prendeu, revogaram 7 anos depois, né, com todos os direitos, juro, correção monetária, biênio, quinquênio, eu nunca recebi. Isso que eu quero entregar nas suas mãos. Opa. Eu tenho o acórdão dos 3 desembargadores. Nunca. Vamos resolver isso aí. Nunca. Tem como Estamos resolver, aí pra né? isso, sempre tem. Eu digo só, não tem solução pra morte. Eu também tenho. Não sei. Eu também Mas tenho não uma pode história. sumir assim, né? Não pode sumir. Não pode. Em algum lugar tem que estar, se transformaram, não sei em que, em títulos, eu não sei o que lá, mas alguma coisa tem que estar, não pode, eu tenho uma sentença na mão, né? Não, com certeza, mas vamos resolver isso Também aí. tenho uma história, porque meu sonho era ser militar, mas ser militar dentro da minha área da saúde. Né? Então, quando eu comecei a fazer o técnico de enfermagem, eu era bem jovem antes, eu comecei com 16 anos. O meu técnico de enfermagem servia como 2º grau, na época era um 2º grau profissionalizante. Então eu me formava técnico de enfermagem e saía, né, um 2º grau completo. E na época, bem no meio do 2º grau, eu tinha que me alistar. Daí eu pedi, né, dispensa momentânea, né, para que eu terminasse o 2º grau e depois eu voltasse. Aí o que aconteceu? Aí eu fui indo no quartel todo ano,
aí ia lá e renovava a minha dispensa, né? Aí, o que aconteceu? Eu fiz faculdade e aí depois fui lá me alistar, fui atrás não, agora eu quero servir, estou formado, né? Eu me formei em enfermagem. Na época, né, eu queria servir nos quartéis, nos hospitais dos quartéis. Tinha o hospital que tem o Hospital Militar de Porto Alegre, o Hospital Militar de Santa Maria, né? E, em suma, que fosse lá em Rondônia. Sim. Eu queria servir, né? Mas, infelizmente, eu caí dentro daquela lei na época do Fernando Henrique, que o Fernando Henrique, ele foi uma época que o militarismo realmente estava muito embaixo. Eles não tinham nem dinheiro, nem comida para os militares. E aí eu fui dispensado por excesso de contingência. Mas você chegou a entrar então? Ou foi dispensado já antes de incorporar? Dispensado antes por excesso de contingência, porque eu entrei em forma, eu fiz tudo como se eu fosse servir. Sim. E no momento que disseram, que eu apresentei meu diploma superior, que eu... Não, mas eu quero servir. Não, mas estamos te dispensando por excesso de contingência, porque a situação... Foi bem uma época marcante, em que os noticiários, as televisões, né, televisionaram, né, os jovens chorando, os que realmente queriam servir, chorando, né, por ser dispensados do quartel naquela época. Né? E desde aquela época ali, parece que o militarismo veio sendo desvalorizado pelas autoridades. Né? Digo eu, presidentes, né, os presidentes da República anteriores, todos, né, só queriam tirar, né, e defasar as leis do militar. Né? Exatamente. O que você tem a nos dizer a respeito disso? O que acontece? Essa questão de... hoje eu vejo muito que o quartel, o exército por si só, eu não sei hoje contar quantos militares existem no Brasil, tá? Isso é uma coisa que eu até vou confirmar. E ele não é utilizado como deveria pelo Brasil. Porque, principalmente, a gente teve que utilizar eles, né? Agora, na Operação Covid, muitos militares foram pra rua e a gente achava até estranho. Eu como advogada militar, eu achava estranho e achava realmente bonito. Porque se tu vai ver em todos os outros países, isso é muito comum, né? Tu vê militares na rua, prezando ali pela pátria efetiva, fazendo o que eles realmente têm que fazer, que é cuidar da gente, né? Que é cuidar do brasileiro. E isso não se faz, então eu acho que realmente, não necessariamente só por questão política, mas até porque não tem um padrão de militar que é levado para dentro da instituição. O fato de ter um serviço obrigatório faz com que a gente não tenha muito filtro, né? Então, assim, a gente vê muitos que entram obrigados, porque realmente olharam para eles e decidiram que entram, porque a gente já começa com a falha aí, né? Na seleção. Daqueles que tirou o CIS não pode entrar, mas aquele outro que não quer entrar, que não vai ser um bom militar, eles colocam porque querem dar um jeito. Então isso eu acho que já começa desde o princípio, digamos assim, quando o militar decide que quer ser militar efetivo, ele vai dar o máximo. A gente tem muitos militares que são militares mesmo, eles podem sofrer o que for dentro da instituição, em desfavor deles, mas eles não abrem mão do patriotismo. É tão forte e supera o limite que eles não fazem nada. O que o comando disser que tá certo, tá certo. Se tiver uma lei que diga que não tá certo, não importa. Né? Eles são tão patriotas a esse ponto. E tem outros militares que são aqueles militares que eles não querem, impõem que não querem, mas são obrigados a ficar. E é esses militares que acabam, às vezes, sendo muito mais prejudicados, porque eles não fazem tanto quanto um outro militar que quer ter aquele sentimento de pertencimento. Então, hoje eu acho que a gente deveria utilizar muito mais o exército. Ele tem um custo extremamente alto para o país, para nós, né, que pagamos, que somos cidadãos, e nós não temos esse retorno na sociedade. Hoje a gente vê um militar limpando o quartel, eu já acho grande demais o espaço que eles determinam para o quartel. Diminui, mas dá mais qualidade, né? Então, acho que deveria mudar muita coisa, a gente precisaria utilizar eles muito mais, que eles estão à nossa disposição para isso. A gente sabe que, se Deus quiser, não vai ter uma terceira guerra mundial, né? Falar que a terceira guerra viria com a nova onda do Covid, mas
acredito que não. Então, a gente não vai utilizar eles para isso, mas falta tanta força auxiliar, né, que a gente sabe que o Estado está defasado com isso, a gente sabe que o Estado está com dificuldade financeira para isso. E a União não, ela é federal, ela poderia substituir e agregar as forças auxiliares nas ruas, né? Então isso eu acho que é o que mais me dói, de ver tantos militares e ver tantos militares que querem fazer a parte deles, mas não conseguem porque... Não sei porquê, na verdade. Por que não colocam pra rua, né? Pois é. Não sei. Isso é uma pergunta que eu me faço sempre, assim. E a gente vê a necessidade, a gente vê, tanto é que tem muitos problemas quando os militares vão a campo, vão a missões de paz. A gente vê a ânsia deles de querer lutar. Tanto é que acontecem muitos problemas com isso, né? De tiros, de morte. Por quê? Tu pensa, tu tá o dia inteiro dentro de uma instituição, fazendo tiro ao alvo, treinando, com um fuzil na mão, né? Por mais que às vezes, né, a gente sabe que não é uma bala real que tem lá dentro. Mas quando ele vai pra luta, ele quer sentir aquilo. E ele não pode. Então, dando talvez essa oportunidade de eles estarem na rua, fazendo o papel deles como polícia também, né? Eles não teriam muitos problemas, outros problemas que são gerados por eles estarem dentro da instituição e quando são largados não sabem o que fazer, sabe? Então eu vejo muito isso. Nessas missões a gente tem muitos problemas de militares que atiram assim porque eles não conseguem controlar aquilo. Que hoje o militar, um força auxiliar, por exemplo, o militar da brigada, bombeiro que anda armado por eles, tem muito autocontrole, diferente de um militar do exército, né? Porque o militar do exército não tem essa possibilidade de estar na rua, estar fazendo a defesa dele. Então quando ele quer a oportunidade que ele tem, ele vai lá e às vezes faz algo errado, né? Então, muito... a diferença é bem clara aí, né? Sim. O policial militar, né? Ele é treinado para prevenção, para prevenir. Exatamente. Né? Até o slogan já diz, né? Eu venho para prevenir, coisa e tal, papapá. Claro que o cara acaba atuando muitas vezes, tendo que fazer uso do seu armamento, às vezes em defesa, porque tu está combatendo um criminoso. E o cara se coçou lá do outro lado, tu não sabe se ele vai puxar uma arma, se vai puxar uma faca, ou simplesmente colocou a mão no bolso, né? Então o cara não é adivinho, não é mágico, não tem olho biônico para saber. Então, quer dizer, o cara fez uma menção descontrolada, uma ação fora do moderamento, tu vai usar a arma. Mas tu é preparado para enfrentar aquele momento de perigo. O teu psicológico é diferente, né? O teu psicológico é diferente. Já o militar do exército, ele é preparado para atacar e se defender. É preparado para matar ou morrer. Exatamente. É pra guerra, né? Exatamente. Mas aí é que a gente tem que trazer isso para a realidade. Exato. Porque a realidade hoje não é de guerra no Brasil. Exato. Então, por isso que eu bato muito na tecla de que por mais que a Força Auxiliar ela aquela trabalhe a tensão prevenção, presa, né? ela trabalha a prevenção, a gente tem um alto índice de falta de militares das forças auxiliares na rua. Então, por que não utilizar também o exército como forma de prevenção? Porque a gente tá com eles aí. No Covid, como o Altemir estava falando antes, era bonito de ver eles na rua, fazendo a parte. E estavam fazendo prevenção, eles não estavam para ataque, né? Sim. Então a gente pode utilizar nesse sentido que eu digo, realmente, se tiver uma guerra, vai ser o quartel que vai brigar, né? Sim. Só o PO que eles fizessem, ponto de observação, né? O cara parado, estático ali, coisa e tal, né? Com a arma Respeito, aqui, coisa, né? O carro blindado ali, só isso já passa a respeito. O cara vai pensar 10 vezes antes dele. Já passa a respeito. Eu brinco que lá no escritório eu acho que ninguém nunca vai nos prejudicar ou não vai fazer nada, porque seguido tem uma viatura lá na frente, né? Ou tem um militar que vem, né, a paisana, enfim. Então eu digo, gente, quando para uma viatura lá, eu fico pensando, o que os vizinhos não acham, né? Porque respeito por si só, eles já se dão ao fato de estarem fardados ou não, mas dizendo que são militares. Ontem atendi um cliente, amigo nosso, inclusive, e ele tá com uma chácara, comprou uma chácara, enfim, tá quase indo pra reserva, e ele disse assim, doutora, eu vou ir pra lá, mas eu não tô ficando sempre lá. E aí um amigo dele disse assim, mas fulano, tu não tem medo que vão lá roubar? Ele disse, mas a pior coisa da vida é roubar o policial, né? Eles estão perdidos, Os caras sabendo arriscar, então, né? O respeito, ele por si só já é imposto quando tu te diz militar, né? Então isso que a gente precisava usar mais. O cara vai mexer no cara, nossa, cara, esse cara é do militar, é do polícia, né? Se mexer porque não sabe. Exatamente, o cara não vai mexer. Uma pergunta relevante aos direitos hoje e obrigação dos militares. Mudou alguma coisa
de 2000 para cá, vamos dizer, ou menos antes, do tempo de serviço do militar para aposentadoria, houve um tempo aí que, no meu tempo e no tempo do meu pai, do meu irmão, que é tudo militar, sargento, tenente da brigada, era 30 anos. Sim. Isso aí mudou? Mudou. Agora a lei que reestruturou a carreira dos militares, ela levou para 35 anos, 35 né? E aí aumentou, como teve aquela questão das patentes, né? Ela tirou 2 patentes, pulou uma a mais. Só que ela não vem necessariamente beneficiar, porque com mais anos a gente não está ganhando subindo uma patente, a gente está perdendo uma patente. Então vai ficar mais tempo, mas não vai ser beneficiado nesse sentido, com relação à patente. E isso está sendo questionado, né? A gente está, tanto no militar do Exército como os militares das Forças Auxiliares, essa reestruturação atacou os dois, né? Todas as forças. A gente está discutindo muitas inconstitucionalidades, que além da questão do aumento do tempo de serviço, tem a questão também da emenda 78, emenda constitucional 78, que tirou as vantagens, a vantagem temporal e os triênios, né? Não sei se na sua época o senhor recebia também as vantagens temporais, 15, 25 anos, e os triênios, né? Cada 3 anos, 5% a mais. Isso foi extinto, né? Então a briga tá federal com relação a isso. Mas se perdeu bastante dinheiro aí, né? Muito dinheiro. Porque os valores eram baseados em cima do valor calculado pelo risco de vida, né? Então tem militares aí que estão deixando de receber com patentes maiores R$1.000 por mês. Com certeza, com certeza. Porque, e aí a gente está discutindo tanto a questão do direito adquirido, né? Tá tratando uma inconstitucionalidade nesse sentido. O que está, doutor, o percentual de risco de vida? Isso ainda tem, isso é impossível. É 2,22%. 222%, na verdade, vezes o básico. Mas é pouco, né? Considerando o quê? Considerando a vida, né? O risco de vida. Quanto vale uma vida? A pergunta é essa, né? Exatamente. Quanto que vale uma vida? A gente não tem como monetizar isso, né? E além dessa questão do risco de vida, a gente também tem que levar em consideração a quantidade de policiais que estão aí para defender. Então, eles deveriam receber muito mais também por isso. Porque eles não estão fazendo só a parte deles como policiais, estão fazendo a parte deles e demais daquela defasagem que não tem, né? Daquela força que falta. E aí, como eu digo, o Exército poderia sim englobar isso para auxiliar. Pouco contingente de policial militar, né? Muito, além de pouco contingente, a gente sabe que a estrutura, né, policial, ela é defasada. Os carros agora estão melhorando, então o material de trabalho também é ruim. Então a gente tem que, o militar ele não pode fazer simplesmente o serviço dele, ir lá e fazer a defesa, a prevenção. Ele precisa, né, se atentar a um carro que não está funcionando, porque ele precisa sair para uma missão e não tem. Ele precisa se atentar a uma estrutura que talvez não presta a necessária, não dá o mínimo que ele precisa lá dentro. Até a questão psicológica, né, acompanhamento psicológico, porque eles veem muita coisa. Já estão, digamos assim, calçados de tanto que vê. Tem os direitos humanos indo para atrapalhar, né? Exatamente. Que aí acaba prejudicando eles, então eu acho assim muito baixo, porque eles recebem de risco de vida e também por si só o próprio salário base eu acho muito baixo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, o Altemir vai gostar dessa pergunta, né? O Altemir vai gostar porque ele bateu bastante aqui, né? Ele bateu bastante aqui no programa e eu bati também. Era no meu tempo, acho que continua sendo, que o órgão arrecadador para as polícias civil e militar é o CONCEPRO, né? Sim. Ainda é. Não necessariamente. Não vou te confirmar agora, que aí eu não tenho certeza se é o CONCEPRO mais agora. Quase todos os municípios têm o CONCEPRO, né? Você vai lá, vai fazer uma identidade, paga uma taxinha, coisa e tal, ia para a conta do CONCEPRO. Para quê? Para compra, para conserto de viatura, compra de coletes, de munição, né? Esse tipo de coisa, enfim, né? Precisou. Alguns municípios, algumas prefeituras encampam a despesa de conserto de viaturas e coisas. Alguns, não é todo mundo, porque o Estado não cumpre. E até empresas privadas, né? Disponibilizam, doam, é muito comum. Mas como é que eles faziam isso? Via CONCEPRO. O município aprovava uma lei e repassava um dinheiro para o CONCEPRO, que é administrado não pela polícia, mas sim por um grupo de empresários da sociedade, né? Então a polícia ela não tem acesso. Ela sabe que tem tanto, o comandante é informado, esse negócio, tem tanto, preciso consertar a viatura tal, preciso de um jogo de pneus. O CONCEPRO mandava trocar, fazia todo aquele processo, era controlado. E há poucos dias aí surgiu um tititi
de que esse pessoal aí do centro, como é que é? Os amarelinhos? Os rapidinhos que a gente paga no centro da cidade, esse estacionamento rotativo, né, com a linha azul ali na cidade. Uma parte desse valor arrecadado ia para o Concepro. E aí surgiu um tititi de que esse valor para o Concepro ia ser suspenso, não seria mais repassado, e que seria repassado para uma empresa X que presta serviço de transporte coletivo aí de ônibus, né, que está numa situação assim. Eu digo, não, para aí, cara. Isso aí é crime de beneficiamento. É crime de desvio de finalidades. Né? Se esse serviço, que é um serviço de trânsito, né, que está sendo feito ali, uma vistoria, para obrigar o rotativo, coisa e tal, se arrecada, e tu está passando para o Concepro, o dinheiro está bem encaminhado. Tu está passando, usando um serviço de transporte de segurança para um órgão de segurança. Agora, tu tirar aquele dinheiro para passar para uma empresa particular que presta um serviço para o município, constitui 2 crimes, no meu humilde entender: crime de beneficiamento e crime de improbidade administrativa do Executivo Municipal se fazer um troço desse, além de desvio da função das meninas ali que não vão achando que estão passando por uma coisa para beneficiar uma empresa particular. Não existe isso. Não pode. Não existe. Tomara isso. que seja só um tititi, né? Mas olha, esse tititi porque a gente ainda acredita. surgiu forte aí, né? Surgiu forte. Surgiu forte. E, olha, e a atual administração está pensando forte nisso aí, em tirar esse valor arrecadado, né, do rapidinho, do estacionamento rotativo, a qual o povo, né, chega lá, né, paga os centavos a hora, os 15 minutos, não sei como meia hora ali. Aquele valor ele era destinado ao Concepro. Só que daí a Prefeitura Municipal está querendo que essa arrecadação seja transferida a essa empresa de transporte. Então, assim, isso tem batido muito em cima, né? Porque eles estão, a nossa polícia está tão defasada, como a senhora acabou de falar, desculpa, senhora, mas é a minha força de expressão, e simplesmente totalmente desvalorizada, e simplesmente o município ainda acaba fazendo essas coisas, acaba fazendo que nem a gente acabou falando antes, né? Que presidentes anteriores, cada um foi tirando um pouco da força do militar, cada um foi tirando um pouco dos direitos dos militares, e a nossa prefeitura não está sendo diferente, está tirando um valor que é significativo para manter a nossa polícia bem aparelhada, para nos proteger. Exatamente, é uma questão de segurança pública, né? A gente precisa. Não tem como tu desviar um valor desse. O que eu coloquei, o direito é claro, não tem como tu desviar aquilo ali. É mudança de desvio de finalidade. Esse rapidinho, ele foi constituído para fazer aquilo ali, já com a redação do texto, da aprovação do projeto, o decreto, deve ter uma lei municipal, cuja arrecadação percentual X é para tal coisa. É para o Concepro, que é para manutenção das polícias, dos equipamentos, viaturas e coisa e tal. Então não tem como isso aí. Para fazer qualquer uma coisa, teria que ir à votação, teria que ser revogado. Sim. Teria que ser revogado, né? Ou emendado, né? Para desviar. E mudar, mas jamais tu tirar. Sim. Jamais tu tirar. Por quê? Que tu não pode usar um serviço público, isso é bem claro. Tu não pode usar um serviço público de um órgão público municipal. E nesse caso ali os rapidinhos são municipal, mas as polícias são estaduais, né? Estaduais, mas encampadas pela administração para ajudar, para favorecer uma empresa particular que presta um serviço público ao município. Isso fere o artigo 3º da lei 8.666. Eu sou técnico em licitações, tenho 3 semestres de direito, 40 anos de rádio e fui 2 vezes secretário municipal. Tá? Então, tipo assim, eu conheço a lei pública bastante. Sim. Eu disse para ele aqui, cara, isso é improbidade administrativa, é crime de beneficiamento, desvio de finalidades,
É caso em isso se concretizando, mesmo até com uma lei municipal, os vereadores respondem, são coniventes, né, a esse tipo de arbitrariedade. Cabe até cassação. Se for o caso que realmente isso não seja conversa que vamos contar para quem não, que, né? que façam. Assim a gente já tem já é pouco, a força exato. já tá defasada, né? Já é pouco, né? E a gente já tá, né, aí em risco, porque hoje eu à noite não saio na rua sozinha. Eu não me sinto segura. Sim. Apesar de que aqui em Santa Cruz, principalmente região mais central, a gente não vê tanta coisa. Mas porque a polícia está mais localizada nesse sentido. Até porque não tem policiamento para atender toda a demanda, né? Então, o fato de a gente não se sentir seguro já é suficiente para entender que precisa melhorar isso. E até porque essa situação do policiamento também é uma coisa que mudou lá de trás. No meu tempo eu tirava serviço a pé, né? Eu tirava de 2 em 2. Existe uma determinação, um decreto dentro da brigada em que o policial não pode tirar serviço sozinho. Tem que ser sempre em dupla, serviço a pé. Né? Então, caminhar lá com as mãozinhas para as costas lá, eu sou do tempo do capacetezinho como aquele. O canga também, ou como é que era o amigo? Tinha algum nome? Não, era... No exército a gente chama que tem o canga, né? Que anda junto. Não, a gente chamava o dupla. O dupla. O meu dupla. O meu dupla. Essa parte de, né, antes de mim, digamos assim, eu gosto de entender porque tem muita história bacana, né? É o meu dupla. Então tu tirava. Para nós era complicado, porque lá é regimento de cavalaria, né? Aí tu usava aquelas botas, né? Ainda tu andava em tempo quente, era complicado. Aquele antigo capacete, hoje foi trocado pela boinazinha, né? Usava o coldre estilo farvestão, faroeste, né? Com coisa. Hoje não, hoje é na cintura aqui assim, bem firmezinho. Cara, hoje tá top de tu vestir uma farda aí. Tem uma dúvida, já que o senhor falou bom, desculpa, doutora, nós vamos pode aproveitar, estamos aí para isso. Aí, né? Mas bem descontraído, não lá tranquilo. Sinta-se à vontade que isso aqui é um bate-papo, né? Mais um bate-papo, né? Com certeza. E a gente quer cada vez mais que as pessoas venham aqui e se sintam bem. Sim. Né? O pessoal lá do escritório diz que eu que sou a que mais fala, né? Eles dizem que quando eu começo eu não paro. Aí eu vou me controlar amanhã para deixar o pessoal falar também. Eles falaram, uma hora. Não, mas aqui um pouquinho vai ser pouco pra gente. Não, mas aqui não fala muito, a gente interrompe bastante também aqui, né? Nós. Mas é bom. Não, é bom. A questão do militarismo, a gente antigamente a gente vê muito e ainda existe que as filhas de militar elas não casavam, né, no papel, elas acabavam né, o seu cônjuge, eles não casavam no papel para ficar ganhando a aposentadoria do pai, né? Então o pai acabava falecendo, a filho filha, solteiro, né? Acabava ficando. Como é que está ainda essa lei? Ainda existe? Como é que funciona? Tá. Assim? Com relação ao exército, tá? Hoje, na verdade, não tem... hoje não, desculpa. Antes de 2019, ela recebia igual mesmo casada, tá? Não tinha, era vitalício. Agora, com a reestruturação da carreira, se perdeu isso. Hoje não tem mais essa estabilidade, tem limitações agora, que foram impostas, inclusive as pensionistas, sejam mulheres, né, ou filhas que recebiam pensão, elas têm hoje a obrigação de contribuir, elas não contribuíam antes para a Previdência, como a gente diz, né, para o plano deles de aposentadoria, e hoje elas contribuem, na verdade, uma proporção bem maior. Então teve algumas modificações, mas aquelas que tinham antes de 2019 se mantém sem problema nenhum. Pode casar de novo, não tem problema nenhum. Depois disso, agora mudou. Tanto nas forças auxiliares, né, não pode. Hoje as pensionistas, as filhas não ganham, desde que comprovem um tipo de dependência relacionada à saúde, né? Então, as forças auxiliares é bem diferente. O exército, eles tinham muito mais benefícios, mas está sendo reestruturado, está sendo modificado muita coisa de 2019 para cá. Né, e muitas pensionistas que tinham, que estavam para começar a ser pensionistas em função de falecimento, enfim, posterior a essa data, já não tem mais os mesmos direitos, então tem que cuidar. Porque eu sei de histórias e pessoas que eu conheço que elas não casaram, passaram a vida delas sem casar, tinham seu companheiro
mas elas não casavam por causa Não, mas legalmente não era empecilho até 2019, né? Agora se casa, aí não pode mais, não recebe pensionamento. Então, antigamente era assim, morreu, quem ficou recebe, independente da idade, independente da condição econômica, recebia. O que também era ruim, porque quem paga somos nós, né? Isso aí. Então, como eu disse, por mais que eu defenda os militares, eu defendo muito a moral. O que é certo, Sim. independente de que, né, ninguém faça. E o que é errado continua sendo errado, independente de todo mundo fazer errado. Claro, Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, porque se essa nossa contribuição ela for muito bem administrada, a gente é um país muito rico, né? A gente tem possibilidade de dividir todos esses impostos, que são poucos que a gente paga, para conseguir dar atenção para a Força Auxiliar, para a Força Armada, para todos os outros órgãos de segurança pública que precisa, né? E que nos beneficiem, porque a gente precisa deles e não tem como negar isso, né? Se não tiver a lei, né, a lei do homem por si só, até no julgamento da semana passada do caso Kiss, eles falavam muito isso, né? O julgamento, a lei do homem, ela não é necessariamente certa, né? Ela tem as entrelinhas dela, mas a gente precisa dessa lei, porque senão viraria uma bagunça, né? Doutora, antigamente as coisas mais ou menos baseadas em direitos adquiridos pelo militar ao longo da carreira, eles eram mais ou menos controlados assim com referência a promoções, né? O cara chegava lá, 10 anos, ele era promovido a tal coisa. Se ele não fazia o curso, mas pelo tempo de serviço ele era promovido a alguma coisa. Fazia de cabo na época, fazia o cursinho para sargento. Quando se aposentava, era cabo, se aposentava como terceiro sargento, né? O terceiro sargento se aposentava como segundo sargento. Mas ao longo da carreira ele ia passando, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, até chegar a sub ou se aposentar como sub. Como é que estão essas promoções? Elas têm sido respeitadas? Não há uma briga constante aí do militarismo. Eu tenho direito a isso, minha aposentadoria não chega, eu quero primeiro ser promovido a tal coisa, para depois pedir aposentadoria, para ganhar uma graduação a mais. Como é que está isso? Eu tenho um amigo meu pessoal que é escrivão de polícia, da Polícia Civil, e ele tá, desde que eu conheço eles, fazem mais de 10 anos, esperando a tal da promoção para ele se aposentar, porque ele ganhando a promoção se aposenta e aí se aposenta com posto superior, né? Então, como é que tá? Uma bagunça, né? Todo mundo, a gente sabe que tem, né, legalmente ali alguns requisitos a serem cumpridos, tem os concursos internos que são feitos, até saiu agora alguns meses atrás para alguns novos sargentos que vão entrar. Então, tem muito essa briga, porque o Estado, ele protela demais essas promoções, né? Porque ele tem requisitos cumpridos, abre procedimento administrativo para conseguir implantar isso, para conseguir daí, principalmente os militares da reserva, né? Então parece que eles estão segurando os militares da reserva e não querem botar os outros para dentro. Porque o custo é muito alto do militar da reserva hoje, né? Então, tanto de promoção, então eles ficam protelando. É difícil sim, mas já tá muito melhor do que já esteve, né? Então, cada caso é um caso específico. Mas, no geral, assim, as coisas eu posso dizer que eu sinto que estão andando muito melhores agora, né? E existe uma separação de instituições, né? O militar, o PM, né? O policial militar, o bombeiro, né? O que muda? O que muda em questão de leis e direitos, essa divisão aí? A divisão, na verdade, ela veio, eu acho que de um lado foi muito bom, porque a gente precisa ter, o que acontece quando sai uma lei, tá? Uma lei, ela sai, uma lei federal. Por exemplo, a gente estava discutindo agora com um cliente com relação a umas gratificações que eles receberam relacionadas ao Covid. E aí saiu uma legislação que dizia que eles não teriam direitos a receber essas gratificações naquela proporção, porque a lei federal, que reestruturou a carreira deles lá em 2019, modificou esses recebimentos. E eles receberam, e agora eles estão recebendo notificações da União para devolução desses valores. E aí a gente estava discutindo o que era direito e o que não era direito. Então, quando sai uma lei, quando separaram-se as forças, foram criadas estatutos diferentes, né? Cada estatuto ele precisa prever o que tem de necessidade dentro de cada instituição. Então hoje eu vejo que o bombeiro ele não tem a mesma obrigação e ele não tem os mesmos deveres que a polícia militar, que a polícia civil ou que a brigada militar.
Então teria que ter essa separação das forças. Acontece que a questão das vantagens ela ainda é muito igual. Veio agora a questão do subsídio, né? Foi aplicado de igual forma. As emendas que vieram agora, que excluíram as vantagens deles, também foram aplicadas de igual forma. Então ela simplesmente pegou e separou os estatutos para que cada um tivesse o seu dentro daquilo que faz efetivamente, porque um bombeiro não faz o que uma brigada faz. Isso é fato. Então, trouxe sim para realmente desmembrar o que cada um tem como obrigação e dever, como dever e direito, e com relação à questão de vencimentos, benefícios, isso cada um estipulou também, mas tem uma lei ali geral que determina como que funciona. Então, elas têm no estatuto, que são as normas internas, né, de cada força, para determinar como que vai funcionar. Um bombeiro faz isso, isso e isso, dentro da sua carreira é isso, isso e isso, que é diferente da Brigada Militar. Então, isso diferenciou, mas a lei federal que determina a questão das vantagens, a questão de salário propriamente dito, é muito parecido ainda. E também a questão da reestruturação trouxe a divisão sobre a questão das promoções, né? Que uma promoção não é igual para um bombeiro que é da Brigada Militar. Então isso só modificou. Eu não vejo que veio para prejudicar, eu vejo que veio para realmente alinhar, porque tudo é muito antigo, né? Todos esses estatutos são muito antigos, eles precisavam de um match, assim. A gente só não esperava que esse match fosse ser um match mais prejudicial com relação a essa lei federal que veio. Mas ela ainda é muito nova, é muito cru, como qualquer outra lei que vem, né? E a gente precisa assentar ela conforme as necessidades, porque quem monta essas leis não está ali à frente dessas instituições para saber. Dentro, né? É como o Francisco falou, a prefeitura pode vir te tirar, né, esse valor do que vai para o Concepro e vai mandar para essa instituição privada, mas o quanto a prefeitura está à frente da brigada, o quanto ela está lá dentro da instituição vendo a necessidade, ela está vendo a necessidade ampla, que todos veem, mas quem está lá, quem senta com o militar hoje e ouve a necessidade dele? Quem vai lá visitar um comando e ver a necessidade deles? Nós temos parceria com o Coronel Reis, né, até votos a ele, e eu converso com ele, eu consigo entender muito aquilo que às vezes de fora a gente não consegue entender, né? Como é que funciona isso? Ou até um cliente, como é que vocês lidam com essa situação específica? E ouvindo eles, eu consigo tirar aquela ideia que eu crio como sociedade e vejo na frente deles, porque quando eu olho para um militar, que eu vejo que ele está saindo da casa dele, deixando o filho, o marido, a esposa, quem quer que seja, para cuidar da minha família, já daí a gente deveria analisar que é desde o princípio que a gente precisaria valorizar o que a gente não valoriza. Então, se ele está deixando a família dele para cuidar da minha, peraí um pouquinho, né? O que eu tenho que valorizar? É o que a sociedade vê como um todo quando um militar não consegue atender uma demanda porque não tem carro, porque não tem gente suficiente, porque está em outra missão, né? Ou a gente tem que... Depende do tipo de ocorrência, né? Exatamente. Ele não pode ir sozinho, né? Exatamente. Então tem falta muita autonomia. Sim. Existe na lei, assim, por exemplo, para tantos mil habitantes, uma quantia mais ou menos de brigadianos. Existe na lei? Tem, eu não vou saber te dizer agora vamos por Santa Cruz, né? Hoje, 200 mil habitantes a gente tem aqui, eu não sei exatamente quanto tem, mas... Não chega a 200? Não, 136 mil. Meu Deus do céu, eu tô desatualizada. Não, é pequeno. Não é tão grande. Cidade grande o porte. Pra esse porte eu realmente não sei te dizer quantos queriam. O que eu sei com clareza é que não tem o suficiente, não né? Tem. Não, com certeza. A maioria dos municípios não tem. Na verdade, a segurança pública ela deveria ser proporcional, né, ao número de habitantes, mas o Estado não consegue cumprir. Isso aí não é uma questão do município e nem da própria Brigada Militar, é uma questão de Estado, né? Exatamente, é por isso que eu falo da autonomia. Nós precisávamos ter mais autonomia, seja como município regionalizando, né, para lidar com a força, porque vamos lá, o governador ele não sabe o que está acontecendo em Santa Cruz do Sul. Ele sabe entre linhas. Sim. Mas sentar aqui com o militar e saber o que tu tá passando no dia a dia, as necessidades reais, não sabe. Não. Então, por mais que a gente tenha conselhos, tem, né, grupos que tentam levar isso a nível governo, não consegue. Porque quantos municípios a gente precisa atender? E aí, doutor? O governo é um só. E aí, com base nesse percentual de atendimento, de policiamento à população, de acordo com o número de habitantes, me parece que acontece algo dentro da brigada, e eu vejo que ainda continua acontecendo, que eu vou colocar aqui, e talvez seja um dos motivos porque
a Brigada do Estado do Rio Grande do Sul não tenha o número de efetivo suficiente para atender a demanda, a necessidade dos municípios do Estado. A situação é a seguinte, a senhora deve saber, deve estar acompanhando. O que acontece? O Estado, há um tempo atrás, a senhora vai recordar, há um tempo atrás, o Estado, acho que até tem muita ação na justiça contra isso, o Estado apresentou uma proposta de que quem queria se aposentar ganharia um salário por ano trabalhado, né? Um salário por ano trabalhado para se aposentar, para enxugar a máquina administrativa. Olha o tamanho da encrenca. Aí o cara tinha 10 anos de serviço, ele ganhava 10 salários como sargento, vamos supor, de acordo com a graduação dele, para se aposentar. Por quê? Porque o militar, tu não tem fundo de garantia, tu não tem essas coisas aí, né? Tu não tem esses direitos aí. Não, tu não tem nada. Tu vai pra rua, te aposenta, tu vai ganhar o teu salário, teus direitos adquiridos ali, mas tu não tem, não, vou lá sacar o meu fundo de garantia, isso, aquilo, papai. Tem a questão do PASEP, né? Sim, também é uma discussão que contribuiam anos e ele ganhava miséria, né? Eu tinha os dois, o PIS PASEP, né? O PIS como trabalhador civil e o PASEP como militar. Tá? Então assim, o que está acontecendo? Muita gente se aposentou ou por tempo de serviço, ou porque aceitou essa proposta da época. Tá certo? Ou porque aceitou essa proposta da época. E o que está acontecendo agora? O Estado tem convocado aposentados, principalmente sargentos, tenentes, oficiais, para o serviço administrativo da Brigada Militar por falta de pessoal. Ele tem completado o seu efetivo, principalmente na área administrativa, com oficiais e sargentos, para fazer sargentiação, o mapa mensal, aquele negócio todo, né, escala e não sei mais o quê. Progressão de escolas, né? Não é assim, ó, que o pessoal vai para a praia, sabe? Né? Vai para as praias, esgota bastante. Então, eles puxam este pessoal aqui. Não lhe parece que essa atitude do governo, que sempre tem alguém que vai aceitar, né? Ganhar um troco a mais, só aposentar como sargento, mas não, vou lá ganhar mais um percentual X sobre o que eu ganho, dá um troco bom ali, né? Daqueles 2 anos ali, normalmente, que eles fazem um contrato emergencial ali, né? Coisa e tal, ou temporário, tempo de praia ou coisa assim. Não lhe parece que essa medida do governo, ela está restringindo o campo de concurso, por exemplo? Quer dizer, chega o tempo lá, eu preciso, eu vou convocar quem está na reserva, eu não vou abrir concurso. Não vou abrir concurso para criar novas vagas, formar novos soldados para o serviço. E tu vai levando aquilo ali, né? Vai levando aquilo ali. E automaticamente tu inibe também, eu acho que o Estado dá uma meia esquecida nas promoções. Nas promoções, eu acho que existe aí um prejuízo, na minha visão, tanto nas promoções de que está esperando uma promoção, porque o tal lugar lá precisa de um sargento, o tal lugar lá precisa de um oficial para comandar o pelotão ou o esquadrão, né? E aí, como tem o cara lá que, com essa graduação, que está aposentado e que aceita vir, as promoções vão ficando e os concursos vão sendo esquecidos. Só que eles não notam assim que, com a medida do tempo, aquelas pessoas também vão morrendo, coisa e tal, ou vão ficando inválidas, ou começa a dizer não, e o Estado não tomou uma providência para formar novos profissionais. Exatamente. Como é que a senhora vê, Sara? Eu tenho muitos casos de clientes que estão na reserva remunerada, né? E também, na reserva não, estão inativos, mas seguem com o segundo contra-cheque como ativos, né? E realmente tem vários casos que agora vão renovar de contratos emergenciais ou necessários em função da própria serviço administrativo, né? A nossa esperança é que agora, falando da polícia, Força Auxiliar, eu sempre troco os dois,
que com esse novo concurso venham a chamar como querem chamar, que dizem que vão chamar até o segundo semestre de 2021. Mas realmente isso é um problema. E isso é um problema já, eu acho que até cultural. Né? Porque o Estado ele já se acostumou tanto a fazer isso e manter essas pessoas, porque ele não tem um custo de estudo, ele não tem um custo de dispensar profissional para ir lá fazer treinamento, ele não tem um custo de colocar aqueles militares novos lá num aquartelamento em tempo específico para, né, ter esse custo, porque isso tudo gera um custo. Então é muito mais fácil pegar um profissional, um sargento, um tenente, um oficial pronto, e tu não vai dar curso nenhum, porque ele só vai lá, faz um TAF. Exato. E tá tudo certo, né? Então eu acho que tem essa questão, sim, da cultura de parece que não vamos colocar gente nova, porque gente nova tá trazendo problema, né? E realmente tá. Trazendo problema não, tá se impondo como militar, não está mais, né? Não tá aceitando as regras. Né? Exatamente, tá certo. E também tem aquela questão do próprio custo, né? Porque eles não veem que hoje tu colocar um sargento na ativa num segundo contra-cheque é bom pro sargento? É bom, e eu super concordo. Em determinadas situações, um sargento sabe muito mais do que o militar que está iniciando para a questão da administrativa. Acho muito bom. Mas, em contrapartida, é muito mais caro do que tu iniciar um policial novo que vai estar na rua, que vai estar fazendo um serviço que aquele militar lá não está mais fazendo. Então, é bom para os dois lados, mas também tem os seus ônus, né? Infelizmente. Mas eu acho que é muito mais pela questão financeira mesmo. Só que se colocar na ponta do lápis, eu acho que dá elas por elas, exatamente. Empata, só que não se faz esse na verdade, tu deixa de formar um policial para o futuro, né? Tu deixa de formar um bom profissional para o amanhã. E tu precisa de tempo para isso, desde a publicação, formação de edital, publicação de edital, concurso, fases instrutórias. Por exemplo, nós temos o último concurso que saiu da Brigada e da Polícia em 2017. Eu, por exemplo, tenho processos até hoje de militares que estão esperando ser chamados porque foram reintegrados em função, né, da anulação do fato que gerou a exclusão deles do concurso e estão esperando até hoje. Então, o quanto isso o Estado fica remando, não resolve, isso devia resolver no máximo em um ano. Né? Tem gente que já foi chamada, tem gente que está reintegrado não foi chamado ainda, e aí já estão abrindo um novo, mas já está cessando aquele lá. Então fica remendando demais e não se efetiva o que é o resultado. O resultado é botar militar na rua. Sim, né? Claro. E quando surge um novo concurso, como é que fica aquele que está... De 2017, o prazo de chamamento seria 2019 e 2021. Né? Que acaba agora, porque é 2 anos, depois renováveis por mais 2. E agora, por isso que vai ter um novo, né? Sim, e aí Só aqueles que acabam perdendo, aqueles que passaram, aqueles que... Sim, é por causa do prazo, né? Porque todo edital prevê prazos para tudo. Então, esses militares têm ideia de que vão chamar militares agora desse edital de 2017, agora em 2021, até o final. Ou início do primeiro semestre. A gente espera que sim, né? Porque até se formarem os próximos com relação a esse edital que foi publicado agora na semana passada, isso eu não acredito que eles vão chamar realmente no ano que vem. Só se mudar muita coisa aí. Talvez por ser um ano político, né? Um ano de política, talvez sim, né? Aí talvez eles venham a se beneficiar, mas eu não acredito. Que pena, né? Que pena, porque a gente precisa, o cidadão precisa de segurança, né? Cada vez mais, né? Como é que a senhora vê aí, já que cuida dessa parte, especializada nos direitos, obrigações, conquistas, enfim, do militarismo, falando ainda em segurança um pouco fora, mas também se tratando de segurança, mas fora, de repente, da sua área de atuação. A necessidade no Estado aí de delegados e juízes, essa demanda também é bem complicada, né, doutora? A maioria dos municípios tem, eu não sei Santa Cruz aqui quantos delegados nós temos, né? Quantos juízes nós temos, mas tem município aí que eu conheço há 30 anos aí que nunca teve um juiz, né? É uma briga, tipo assim, lá eu sou natural de Agudo, próximo a Santa Maria, na 4ª colônia em Vale do Jacuiceno, uma parte do ADK de origem alemã, do rio Jacuí para o lado de lá, italiano. Então, houve tempo ali em que Agudo tinha um delegado e ele respondia por 4 municípios. Sim. Essa situação aí, o que a senhora tem conhecimento? Ainda continua? Com relação assim, vamos falar juízes, promotores, delegados, eu acho que é muito mal dividido, né? Por exemplo, os juízes,
além de ser mal dividido, é desumano, por exemplo, um juiz pegar uma comarca como, vamos supor, Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul nós temos varas cíveis, né? Então nós temos mais juízes que cuidam disso. Mas vamos pegar uma vara, por exemplo, de Vera Cruz. É um juiz que cuida de tudo. Tu imagina na cabeça dessa pessoa que ele precisa julgar. Ele precisa entender de todas as áreas possíveis. Claro que um julgamento hoje, ele é muito, em grande parte das vezes, ele é baseado em fatos que já ocorreram. As ações, elas são muito repetidas, né? Casos muito excepcionais são diferentes. Então, e eles têm a possibilidade de jogar para o tribunal resolver, né? Sempre fala assim, se eu tô na dúvida, se a sociedade me põe, eu vou jogar para cima, vou deixar para resolver. Então, eu acho que a questão tanto dos delegados que respondem por mais regiões, eu acho que é realmente ainda falta de efetivo. Dividir, né? Eu acho que o custo para o Estado é muito alto desses profissionais que são limitados. Por exemplo, os juízes, eles têm um valor agregado muito alto de custo para o Estado. E, consequentemente a isso, não conseguem colocar mais profissionais, porque realmente o custo é alto. Tanto de apesar de, vamos supor, um delegado. Hoje eu prefiro que um delegado ganhe muito mais que um juiz. Né? Não desmerecendo de forma nenhuma, eu sou advogada, não desmerecendo de forma nenhuma a profissão. Mas eu acho que precisaria se equilibrar, ao menos, né? Por exemplo, se a gente vai jogar lá pra cima, federal, ministro, essa galera, olha quanto essa gente ganha pra o que elas fazem. Elas não estão lá na rua como tá um delegado, né? O quanto tá colocando em risco. Eles estão lá em cima, sentadinhos, bonitinhos, resolvendo. É o papel deles? É o papel deles, não tá errado. Mas precisaria dividir, então eu acho que é desumano, mas aí vem aquela questão da própria autonomia. Eles não têm autonomia. Um delegado precisa responder por si X regiões, ele tem que responder por isso e ele tem que colocar a força dele que ele tem, dentro da condição que ele tem, para fazer o que ele pode, né? Então, a sociedade olha muito para a mídia, né? O que a mídia coloca. A mídia precisa vender, então a mídia, ela... A gente não senta, hoje, como eu digo, a sociedade ela não está a favor do militar, ela está a favor da instituição. Né? A instituição precisa fazer o papel, mas ela não está vendo o que o militar está necessitando lá na fonte mesmo. Então, eu entendo que falta muito, que precisaria olhar mais para isso, para toda essa geração de profissionais, seja de lá de cima, ministros, essa galera toda, seja aqui de juízes, seja de delegados, de escrivãos, porque todos eles têm um papel muito importante na sociedade e a gente não valoriza isso como deveria, né? Porque a gente também não sabe o que acontece lá dentro de verdade. E como eles associam, né, o militar ao comunismo, né? Sim. É muito... Cultura, né? Cultura, porque a gente, por não termos, principalmente o militar do exército é muito mais visto com isso. Eu acho que o militar das forças auxiliares não é tanto. Mas como a gente não vê eles na rua a nosso favor, a gente tem uma imagem de que eles são uma instituição lá dentro, que eles vivem lá dentro, que eles ganham lá dentro e que lá dentro eles se beneficiam de tudo. E cadê o retorno para a sociedade? Porque a gente não vê missões, muitas missões são feitas, tanto das forças auxiliares quanto das forças armadas, são feitas de forma sigilosa, que a gente não sabe, né? Estratégica, tem muita coisa que acontece que a gente não sabe. Então, não que deveríamos saber, eu acho que sim, tem coisas que nós não podemos saber, porque o povo, ele não ajuda às vezes. Então, se ele souber de tudo, como eu disse, se não tivesse a lei, a gente estaria perdido. Mas, essa questão do militarismo, ele é muito visto por uma questão cultural mesmo. E aí, como a gente não tem como sociedade aproximação com os militares, com as forças, com essas instituições, a gente acaba segurando aquela ideia rechaçada de que o militarismo, o comunismo, aí vem Hitler, começa a entrar numa história, mas sim, vai lá dentro, senta com eles, conversa e vê o que acontece. Ditadura, né? Na época da ditadura, se via muito militar na rua, né? Agredindo muitas vezes. Então, assim... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Claro que tem exceções, né? Deixa eu só orientar aqui o nosso ouvinte, né, que porventura esteja ligando o radinho agora, sintonizando o dial na frequência 105,9, Rádio Cidade FM. Você está ouvindo o programa Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, com os fatos que geram a notícia. Atacando de entrevistador, este amigo que vos fala, Francisco Correia, e o empresário municipal da saúde, Altemir Torman. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Ana Paula Baques, que é especializada, né, advogada, formada na área do direito, especializada em direitos militares, em leis militares, enfim. E eu quero, aproveitando que quando nós temos agora 11 horas e 33 minutos, doutor, lhe fazer uma pergunta que certamente
um ouvinte gostaria de fazer. Ele deve estar com a mesma curiosidade que eu estou. Qual o tipo de causa mais frequente, que mais procuram, que os militares mais procuram uma doutora para resolver, né? Dizem, doutora, estou precisando disso, não está acontecendo isso. Quais são as ações assim mais corriqueiras do seu trabalho? Tá, vamos lá. Forças Armadas, a maioria delas é questões de problemas de saúde, que vão sendo eclodidos dentro da instituição militar após a prestação de serviço, seja ele obrigatório ou o de carreira, né? Então, entrou no quartel, eclodiu um problema. Aí, abre sindicância, o que o quartel faz? Expurga, né? Porque não presta mais. Então, hoje, nas Forças Armadas, é o que ganha as ações. Então, eles precisam reintegração, ou precisam recebimento de soldo, ou tratamento médico, enfim. E nas Forças Auxiliares hoje, com certeza, depois da reestruturação da carreira dos militares, que veio lá de 2019, né, com a Lei Federal 13.954 e com a Emenda Constitucional 78 do ano passado, que excluiu as vantagens, né, temporais, os triênios. Sim. Então, hoje a maior demanda das Forças Auxiliares são para restituir esses direitos, né, garantir os direitos adquiridos. Também tem outras questões de isenção de imposto de renda que a gente tem, mas como a pergunta foi breve com relação ao que mais vem, Forças Auxiliares em relação à extinção desses direitos, né, essas vantagens, e as Forças Armadas em relação à questão propriamente de saúde, né. Na parte que diz respeito, muitas vezes, vamos supor, caso morte, em que o segurado, no caso, né, 90% o homem, hoje a mulher também, ela é militar, Sim. também integra, né? Então tem os dois lá, vamos tratar de segurado, homem ou mulher. No caso em que este segurado que veio a falecer, ele tem um cônjuge. Essas ações, elas têm acontecido de forma normal, e quando o segurado mora, em que o cônjuge fica recebendo, ou tem havido ações também em que muitas vezes o Estado possa, de repente, por algum motivo, negar o pensionamento? Isso, o pensionamento. Não, se não tem problemas de comprovação de vínculo, se está lá vinculado, casado, não tem problema. O problema vem quando, nesse meio inteirinho de tempo, né, que inventaram o união estável aí, as pessoas juntavam as escovas e não casavam, começou a ter esses problemas. Então, tu precisa comprovar esse vínculo para garantir. Não é automático, né, como é se tu tá casado de papel. Mas é mínimo, porque já abrindo um PROA, por exemplo, na área das Forças Auxiliares, abrindo um PROA, juntando a documentação, tu consegue a concessão. Né? Só se for um caso extremamente específico, que sempre tem, né? Mas é mínimo com relação a pensionamento, garantindo ali com base nos requisitos, não tem problema. Nos casos de abono familiar de funcionário normal, quer dizer, tem um filho, tá no meu nome, eu registrei, tá normal, como é que está essa situação do abono percentual e como é que funciona? Tipo assim, o casal tem um filho, né? Ele tem um abono familiar que recebe pro filho. Ainda funciona? Como é que está? O abono, esse eu vou te dever também. Eu não sei se está valendo ainda, tá? Porque aí com essas modificações, muitas coisas se perderam. O que a gente se atine mais é com relação ao porque o que acontece? Essas modificações que trouxeram agora prejudicialidades maiores do que benefícios a esses militares, tanto com os militares das Forças Armadas como as auxiliares, muitos os dependentes perderam muitas coisas, mas aqueles que antes tinham, tanto quanto o abono, eles se mantiveram, tá? Então quem perdeu foi posterior. Agora o abono, eu não me lembro se foi excluído com a emenda ou não. Mas isso eu posso trazer a conhecimento depois pro pessoal. Mas era um direito adquirido também, né? Como eu digo, o direito adquirido a gente está brigando muito porque hoje a justiça ainda não está levando em consideração que o direito adquirido, se foi adquirido, não pode ser excluído. Adquiriu, suspende ali, porque vamos supor a questão das vantagens, tá? A vantagem, ela é conforme o tempo vai passando, tempo de serviço, né? Tu tem X tempo de serviço, tu tem X vantagens. Então, tem que cessar ali, mas o que tu tinha já de percepção, tu tem que seguir recebendo. E essa é a briga hoje que a gente tem com a justiça, tanto para essas outras questões, que o direito adquirido, ele está sendo excluído. E não pode ser feito, porque é uma questão constitucional. A lei nunca pode vir para prejudicar, ela pode vir para beneficiar. Então, com todos esses tipos de vantagens hoje, daqui para trás, a gente está discutindo porque nem é isso a justiça não está entendendo que é permanência. Se eu já tinha adquirido 15% de tempo de serviço mais 20% de triênios, quem perdeu
não está conseguindo garantir aquele tempo até que a lei entrou, né? Que estava em vigor, que é o lapso temporal, né? Então esse lapso temporal é um direito adquirido, mas isso a justiça ainda não está concedendo. É o que eu ia lhe perguntar agora, eu ia dizer, não, sua colocação me provocou uma nova pergunta. Exatamente isso aí que eu ia lhe perguntar, quer dizer, essa lei do tempo de serviço, ela passou a vigorar a partir de quando? Dos 35 anos? Dos 35 anos do janeiro de 2020. Agora é recente? Sim, foi a lei federal que reestruturou, que foi em 2019. E aí a pergunta, quer dizer, aquele policial lá, que quando ele foi admitido, lá atrás, que já estava quase fechando os 30 aí, isso pega ele também? Não pegaria, por causa do direito adquirido. Tá, e é essas brigas que estão acontecendo agora. Porque muitos começaram com a discussão dessa lei, começaram a fazer as solicitações. Ela foi retroativa, então, essa lei. Ela não está sempre retroativa, está garantindo dali para trás. Mas daqui para frente, o lapso que faltava, a gente está discutindo. Por exemplo, faltava 1 ano para mim, tá? Na data da entrada da lei. Agora eu tenho mais 4. Porque se for para 35, né? Então isso aí tá dando uma briga muito grande. Como eu disse, a lei é muito fresca, né? E tá atingindo outras questões constitucionais, como a própria Constituição Federal, né? Porque hoje, fazer uma lei, literalmente, a gente não pode tratar ela como simples e pura. Porque a gente tem que analisar tudo que tem ao redor. Porque a gente tem uma cultura aqui no Brasil de fazer emenda. Então essas emendas, em algum momento, vão ir em desencontro com a lei que foi feita. E é o que está acontecendo, está tendo essas brigas, né? Então, a gente está aí discutindo em todas as searas do que a lei que reestruturou a carreira modificou a nível federal, STF e STJ, para ver se a gente consegue fazer não valer o que realmente a lei trouxe. E também tem a questão tanto agora a Previdência, né? Dos militares estaduais tem aumentado, ela está sendo proporcional, né? Está chegando até 22% de desconto. Então aí também é outra discussão grande que já está no STF, então tem muito chão pela frente ainda. Essas ações, uma pergunta que eu acho que vem a calhar. As ações que, quando a senhora entra com uma ação, uma reivindicação na justiça para um militar, a senhora tem feito isso aqui ou fazem em Porto Alegre por causa do quartel? Então, antigamente se fazia tudo em Porto Alegre, né? Tanto que os militares chegam até mim, doutor, eu quero fazer em Porto Alegre. Nós atendemos todo o estado hoje. Ontem eu protocolei 5 ações de 5 cidades diferentes. E aí todo mundo me dizia, eu quero Porto Alegre, porque Porto Alegre já tem uma pré-decisão, né? Só que não tem como mais, tá? A gente tentou fazer isso no início e os juízes estavam remetendo. Não, ele é... Regional. Por exemplo, ontem eu protocolei Montenegro, São Gabriel, Salvador do Sul. E a gente tinha como prática colocar Porto Alegre. Porto Alegre o juiz já está mais calçado dessas informações, né? Só que agora não, tendo em vista a alta demanda, eles estão dizendo, não, tu é de Salvador do Sul, protocolo Salvador do Sul, tu é de Montenegro, protocolo Montenegro. Se tu é, né, Guaíba, não interessa. A comarca, se tiver comarca na tua cidade, tem que ser protocolado lá. Então é uma briga até pra gente fazer os militares entenderem isso, porque antigamente não tinha, né? E as ações eram menos, né? Como eu disse, está crescendo muito, então tá tendo muita ação. E aí, quem é de Porto Alegre está se beneficiando porque Porto Alegre já está acostumado. Mas é aquela coisa, as decisões, elas não são de cada juiz, sim, mas se limitam, sim, à região, sim. Mas a gente qualquer decisão ela é pautada por julgamentos que já aconteceram. Então não é porque está sendo em Porto Alegre, porque o outro é em Montenegro, ou porque o outro é em Guaíba, em São Leopoldo, não interessa. As decisões elas vão ser baseadas. E se forem decisões sem base, a gente discute depois. Então não vai ter prejudicialidade. Essa pergunta que eu ia fazer. Se os juízes eram juízes que atendem processos civis... Sim. Juiz... Depende da comarca. Não tem juiz militar. Por quê? Né? Porque essas ações não são ações militares, tá? Não é na justiça militar. É na justiça comum porque discute questões atinentes a recebimento de salários, vantagens. Então não se trata de uma lei militar, né? É uma lei civil, né? Não é necessariamente porque é um militar que vai ser na justiça militar. A justiça militar é muito específica. Então por isso que são juízes comuns que decidem. Essa era a minha dúvida, por isso então de repente o entender dos militares ser feito em Porto Alegre de repente... Pode ser que relacionava-se a um juiz militar, mas não. É uma questão mais de cultura mesmo, por ser uma grande cidade, por ter demandas maiores. Então, eles tinham essa relação muito grande, mas hoje antes era permitido, mesmo que tu morasse em outra cidade, protocolasse em Porto Alegre. Hoje já não estão mais dando, porque eles não dão conta mais, né? Sim. Doutora, estão faltando 18 minutos, né, para as 12 horas, ainda vamos rodar os nossos apoiadores culturais.
E a gente quer lhe agradecer, né, Altemir? Pela sua presença aqui, mas não antes, né? Tem tanto assunto aí, né? Mas não antes dela deixar o contato, né? Endereço, enfim, nome, para que as pessoas, para militares, policiais, enfim, que porventura não sabiam, né, da existência do trabalho, que é muito difícil. Acredito que toda a rede militar aí, policial, saiba do trabalho eficiente que vem sendo praticado, desenvolvido aí pela doutora, né, pelo gabinete, enfim, pelo escritório. Mesmo quando a senhora não estiver lá, sempre tem alguém que possa receber o pedido para que a senhora possa responder depois, né? Deixa os contatos para nós, para depois o Altemir fazer as considerações finais. Antes disso, eu queria agregar, né, que o programa A Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, é isso. É trazer pessoas pelo qual a comunidade não sabe, não conhece e existe, né? E o escritório de vocês são pessoas que realmente se especializaram em algo que trazem benefícios para a comunidade. E nós, como rádio, nossa rádio, né, humilde, né, a gente, né, São Francisco, nossa humilde rádio, né? É verdade. Deixa eu só colocar uma questão aqui que o pastor me chamou a atenção lá e é verdadeiro. Nós já passamos do horário, nosso relógio parou, meu. Estamos com 12 horas e 1 minuto. Então tá. As suas considerações finais, doutora. Então tá, eu agradeço muito aí a participação, acho que a gente sempre tem a agregar, né? Tanto, a gente sempre aprende um com o outro. O escritório, como eu disse no início, fica ali na Capitão Pedro Verla, no Higienópolis, é BAC Advocacia. É o escritório das bandeiras, né? Eu acho que nenhum outro aqui em Santa Cruz tem, então é uma boa referência. Me encontram no Instagram, Direito Militar Ana Paula Bach. Lá no escritório nós temos também o número fixo, que é 3715-3076, e quem precisar a gente está à disposição aí, né? Tem o contato do seu Francisco, do seu Ademir, e é isso que importa. O que importa é trazer informação para vocês. Muito obrigada a todos, Francisco, Ademir, pelo convite. Agradecemos. Uma mensagenzinha de final de ano aí para nós. A mensagenzinha, gente, eu acho que a mensagem que eu posso deixar é que a gente tem que agradecer por ter chegado até aqui, principalmente pós-Covid, né? De estar com saúde, e que a gente pode fazer daqui pra frente o que a gente quiser, porque nada vai nos impedir, eu acho que a partir de agora. Depois dessa onda que passou, né? E quem sobreviveu, graças a Deus. E acreditem principalmente nos os negócios, né? E acredita, relacionado aos militares, com certeza vamos dar mais valor a essa gente que deixa a sua família pra cuidar da nossa, né? Isso aí. Certo, gente, muito obrigado. Muito obrigado, bom almoço aí pra todo mundo. Voltamos amanhã, a partir da